Um dos mais importantes, a cidade é um organismo vivo, composto por praças, ruas, escolas, meio de transporte, hospitais, casas e principalmente por pessoas. Como manter a ordem de tudo isso? Diversas instituições, como a Câmara Municipal, a Prefeitura e as associações de bairro, trabalham para organizar a vida no município. Um dos mais importantes instrumentos para organizar e definir os rumos de uma sociedade é a lei. No âmbito do município, as leis nascem a partir da apresentação de um projeto de lei à Câmara Municipal. O projeto de lei pode ser apresentado por vereador, por comissão, pelo prefeito ou por 5% do eleitorado do município. Antes de ser apreciado pelo plenário, o projeto de lei apresentado à Câmara é analisado por comissões. A comissão é um órgão da Câmara composto por vereadores e que, entre outras atribuições, estuda tecnicamente um assunto e auxilia o plenário em suas decisões. Após analisar o projeto de lei, cada comissão designada emite parecer, que é um documento com considerações sobre a matéria em análise. Após passar pelas comissões, o projeto de lei é apreciado pelo plenário, que é o conjunto de todos os vereadores da Câmara, e a quem cabe decidir sobre as matérias em tramitação. O projeto de lei é discutido e votado pelo plenário em 2 momentos, o primeiro e o segundo turnos. No primeiro turno, o plenário pode aprovar ou rejeitar o projeto de lei. Se for rejeitado pelo plenário em primeiro turno, o projeto de lei será arquivado. Se o projeto de lei for aprovado em primeiro turno, continuará tramitando na Câmara. Todos os vereadores podem participar do processo de elaboração do projeto de lei por meio da apresentação de emendas ao texto. Além dos vereadores, as emendas também podem ser apresentadas por comissão, pelo prefeito ou por 5% do eleitorado do município. Se for apresentada emenda, o projeto de lei retorna às comissões para emissão de parecer sobre as emendas. As comissões emitem o parecer sobre as emendas. O projeto de lei aprovado em primeiro turno é apreciado novamente pelo plenário em segundo turno. Neste momento, as emendas também são votadas. O segundo turno representa a decisão definitiva do plenário pela aprovação ou pela rejeição do projeto de lei. Se o projeto de lei for rejeitado em segundo turno, será arquivado e ficará disponível para consulta por qualquer cidadão no Arquivo Público da cidade de Belo Horizonte. Após a aprovação em segundo turno, que pode ocorrer na forma do texto original ou com as emendas, o projeto de lei é encaminhado à Comissão de Legislação e Justiça para a elaboração da redação final, fase em que se promovem os acertos necessários em relação à linguagem e à técnica legislativa. Concluída a redação final, o projeto torna-se uma proposição de lei que é enviada ao prefeito. Recebida a proposição de lei, o prefeito pode manifestar sua concordância em relação à matéria aprovada pela Câmara por meio de um ato, ao qual se dá o nome de sanção. Se o prefeito não concordar com parte ou com a totalidade da proposição de lei, ele manifesta sua discordância por meio do veto, que será devolvido à Câmara, a quem cabe a decisão final sobre a matéria. Ao receber o veto devidamente justificado pelo prefeito, a Câmara institui uma comissão especial para analisar o motivo da discordância à proposição de lei e emitir um parecer que auxiliará o plenário no processo de discussão e votação do veto. O plenário pode concordar com o veto votando sim, o que faz com que a proposição seja arquivada. O plenário pode rejeitar o veto votando não, o que significa que sua decisão final é transformar a matéria em lei. Se ocorrer a sanção da proposição de lei ou a rejeição do veto, a lei recebe um número e é assinada pelo prefeito,
ato ao qual se dá o nome de promulgação. Em seguida, a nova lei ganha publicidade, ao ser publicada no Diário Oficial do Município de Belo Horizonte. E assim nasce a lei. Lei é uma regra jurídica que visa regular matérias de interesse coletivo. Câmara Municipal de Belo Horizonte.